A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 1, que está trazendo o título A Realidade da Fé Cristã. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2024 nas lições bíblicas jovens e nesse trimestre a lição está trazendo o título O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Nesse trimestre estaremos estudando 13 lições e as lições serão estas. Na lição de número 1, a realidade da fé cristã, abrindo a introdução do segundo trimestre. Na lição de número 2, a realidade do Deus da Bíblia. Na lição de número 3, a realidade bíblica do pecado. Na lição de número 4, a realidade bíblica da salvação. Na lição de número 5, a realidade bíblica da santificação cristã. Na lição de número 6, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Na lição de número 7, a realidade bíblica do casamento. Na lição de número 8, a realidade bíblica do trabalho. Na lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. Na lição de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 11, a realidade bíblica da esperança. Na lição de número 12, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. E fechando o trimestre com a lição de número 13, trazendo o título A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. Então, meus irmãos, essas são então as 13 lições que estaremos estudando nesse segundo trimestre de 2024, nas lições bíblicas jovens, segundo trimestre de 2024. E abrindo a introdução com a lição de número 1, vamos estudar a realidade da fé cristã. O texto principal nos diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías capítulo 55, versículo 3. Resumo da lição. A fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. O texto bíblico está registrado em João, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18 e capítulo 17, versículo 14 a 17, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu te dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio, o Pai, este o fez conhecer. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Introdução. A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos, e seus ensinos mudaram pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem
no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Porque a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias. Nesse trimestre, vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los. O primeiro tópico traz o título A Origem da Fé Cristã. No primeiro subtópico, o cristianismo e sua origem. No segundo subtópico, o cristianismo e seu livro. No terceiro subtópico, o cristianismo e sua origem e a sua mensagem. No segundo tópico, a fé cristã e os valores absolutos. No primeiro subtópico, a ética, o certo e o errado. No segundo subtópico, as necessidades de um absoluto. No terceiro subtópico, certo e errado. No terceiro tópico, traz o título A mensagem do cristianismo para os nossos dias. No primeiro subtópico, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. No segundo subtópico, a salvação de Deus é para todos. No terceiro subtópico, o rei está voltando. Vindo para o livro de apoio, no capítulo 1, está trazendo o título A Realidade da Fé Cristã. Introdução. Todas as pessoas anseiam crer em alguma coisa ou em alguém. É da nossa natureza ter fé, ainda que essa seja depositada em um objeto, em uma ideologia ou em uma divindade. Por ocasião de sua criação, o homem foi brindado por Deus, o seu Criador, com a dádiva da fé, da certeza da existência de um Deus vivo e verdadeiro, único e presente todos os dias no jardim do Éden. Era impossível não crer em Deus e na sua existência naqueles dias. O homem se esqueceu de Deus por um breve momento e, tendo dado atenção ao inimigo, pecou e perdeu a comunhão com o Eterno. A partir daí, os descendentes de Adão foram se multiplicando e com eles as ideias de se aproximar de Deus, cada um do seu jeito. Assim surgiram, com o passar do tempo, as diversas formas de pensamentos religiosos e as tentativas de o homem oferecer culto monoteísta, politeístas, cultos aos astros, à natureza, à ciência ou a outras formas de pensamento proliferaram na história da humanidade. A fé cristã, tema desse estudo, está presente em praticamente todas as partes do globo. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos e seus ensinos mudado muitas culturas. Sua influência é percebida por toda a sociedade e a cada dia mais pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante à atração ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho? Porque a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias? Nesse estudo, vamos tratar sobre os temas centrais à fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los. Primeiro tópico: a origem da fé cristã. Primeiro subtópico: o cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua vinda para salvar os pecadores. De forma embrionária, tudo começou em Israel, onde o Eterno, antes mesmo da fundação dessa pátria, chamou Abraão, um caldeu, para uma caminhada de fé, dependendo unicamente da orientação divina.
A obediência de Abraão a Deus pela fé lhe rendeu o que Paulo chama de justificação. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Abrão, cujo nome significava pai elevado, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. Com o passar do tempo, os descendentes de Abraão passaram a figurar na história mundial inicialmente como uma tribo de pessoas, depois como escravos no Egito, onde cresceram em número, e a seguir como um povo liberto da escravidão de forma milagrosa para serem um reino, cuja base geográfica era a terra que Deus havia prometido aos patriarcas Canaã. O povo de Deus, os hebreus, receberam do Senhor uma terra, a liberdade e uma lei pela qual deveriam se pautar em suas relações com o Eterno, com o próximo e consigo mesmo, em diversas idas e vindas, flertando com a idolatria, mesmo sendo advertidos pelos emissários de Jeová, os profetas. Os hebreus passaram por uma correção divina por causa das suas maldades. Essa correção dada por Deus foi a retirada temporária da terra em que foram colocados. E nesse período, os descendentes de Abraão aprenderam que obedecer a Deus tem um preço. O chamado para que fossem uma nação que serviria de exemplo da glória de Deus aos seus vizinhos passou a ser uma vergonha diante das nações com os quais interagiram na busca pelo pecado. Mas Deus os trouxe de volta, e dessa feita, amadurecidos, procuraram afastar a idolatria de seus arraiais. Mas o povo de Deus, mesmo nessa nova fase, não estava imune às mudanças geográficas e políticas que afetariam o mundo conhecido. Os assírios foram derrotados e substituídos na história pelos babilônicos. Os gregos vieram a seguir, e os romanos se estabeleceram após os gregos como dominadores do mundo. Esses movimentos levaram séculos para se sucederem, e quando Jesus nasceu, os romanos eram os senhores do mundo. Israel não era uma nação livre e esperava que o Messias, aquele que Deus enviaria, fosse libertá-los do domínio romano. Esses dois últimos povos citados, os gregos e romanos, influenciaram bastante a origem do cristianismo. Roukens comenta que a contribuição romana foi ofuscada pelo ambiente intelectual criado pela mente grega. A cidade de Roma pode ser identificada como o ambiente político do cristianismo, mas foi Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do evangelho. A formação e a história do povo de Israel e a sua interação com o evangelho passam pelo plano de Deus de trazer o Messias a partir do povo do pacto com Abraão, os hebreus. A especificidade dessa ação se tornou conhecida pelas revelações de Deus aos profetas. Por meio deles, foi anunciado o plano de Deus para a salvação da humanidade. A partir de Israel, Jesus trouxe seu evangelho por intermédio de ensinos acompanhados de milagres, curas, ressurreição de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8. Jesus treinou em seu ministério terreno
discípulos que, após a vinda do Espírito Santo, foram se espalhando pelo então Império Romano, de tal forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando o mundo então conhecido. Esses homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo para proclamar a mensagem deixada por Cristo e a comunicaram com palavras e ações. O seu comportamento foi notório às sociedades em que estavam inseridos, e muitos milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos e seguidores de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 12. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Antes, eles eram chamados de seguidores do caminho, uma alusão à fala de Jesus em que ele disse que era o caminho para se chegar a Deus. Segundo subtópico, o cristianismo e seu livro. Para que a fé possa ser considerada sólida, não basta que a história e ensino sejam transmitidos de geração em geração. Ela precisa ter uma confiabilidade em seu conteúdo e a certeza de que não foi alterada com o tempo. A tradição passada através do tempo precisa ser registrada de forma que perdure pelo tempo, sem sofrer variações, pois a solidez dessa mensagem também dependerá da fidelidade com que foi repassada e guardada de forma escrita. A importância disso reside na possibilidade de os ensinos dessa fé e sua história ser consultada e estudada. Esse livro é a Bíblia e sua existência é um milagre. Por mostrar que o homem precisa de Deus, que precisa confessar seus pecados e que precisa depender do Espírito de Deus, a Bíblia e sua mensagem têm sido um incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Santo Espírito conosco. João capítulo 17, versículo 14. A palavra de Deus também mostra a importância de o homem ser justo, de ser fiel para com Deus, de abster-se de praticar o mal e de obedecer à voz do Espírito, tais como costumam ser vistas pelos homens naturais como motivo para ferir o seu orgulho. Por isso, a fé cristã valoriza a Bíblia acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em risco a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. Não somente porque seus ensinos mostram ao homem o caminho a seguir para agradar ao Senhor, mas acima de tudo, porque ela é a revelação de Deus para a humanidade. Terceiro subtópico, o cristianismo e sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e criou todas as coisas que existem. O mundo que vemos, os animais, as pessoas, os oceanos, o espaço sideral, todos são obras de suas mãos. Salmos 33, versos 6 e 9. Diz que, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esdra ora ao Senhor dizendo: Tu só és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9, versículo 6. E a obra-prima da criação foram o homem e a mulher, criados com a capacidade de se comunicar e de se relacionar com Deus. A segunda premissa é que, ao criar o homem,
Deus o fez sem pecado, mas o homem esqueceu-se do Senhor e pecou contra ele, desobedecendo-lhe e atraindo para si o afastamento do Eterno e a chegada da morte física e eterna. Ao olharmos o livro de Gênesis, veremos que havia uma íntima comunhão entre o Criador e a criatura, pois Adão usufruía todos os dias de um diálogo com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Essa é uma premissa fundamental para que se entenda posteriormente como o pecado entrou na humanidade. O cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção do homem por meio do plano da salvação. Para que esse plano fosse executado com perfeição, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados e para que não houvesse dúvida da intenção de Deus sobre a nossa salvação, ele anunciou seu plano aos profetas hebreus, homens que recebiam do Senhor a revelação para que suas palavras ficassem registradas, a fim de serem conferidas após seu conteúdo acontecer. Além disso, o cristianismo assegura que, uma vez alcançado pela salvação, o homem e a mulher se aproximam de Deus e recebem o Espírito Santo, a pessoa de Deus que mora em nós, que santifica e faz com que o poder do Eterno esteja nos transformando, de tal forma que sejamos mais parecidos com Jesus em seus comportamentos, na oração e na santificação. É o poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus que faz a diferença e manifesta a glória de Deus para o mundo. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador e está afastado de Deus. Se fosse somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo seria uma fé sem esperança. Mas o Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador é o mesmo Deus que proveu a salvação para a humanidade. O Evangelho mostra Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Quarto subtópico: a palavra de Deus é confiável? Essa tem sido uma das perguntas mais feitas pelas pessoas que têm dúvidas sobre a revelação, a escrita e a precisão com que as palavras do texto sagrado foram preservadas por aqueles que tinham a responsabilidade de repassar para as gerações seguintes. Em geral, se coloca em xeque a fidelidade com que as informações foram repassadas com o passar do tempo, com o objetivo de dizer que a mensagem que temos em mão foi alterada no decorrer da história. A palavra de Deus não foi repassada pelo trabalho dedicado de... A palavra de Deus nos foi repassada pelo trabalho dedicado de homens que, inspirados pelo Espírito, deram suas vidas para preservar a mensagem que temos em nossas mãos. Esses homens se especializaram na preservação do texto e na sua reprodução em novas cópias. Eles eram chamados de copistas. Essas foram as pessoas que, pela providência de Deus, foram escolhidas para preservar o Antigo Testamento durante séculos. Um escriba começava seu dia de transição lavando cerimonialmente todo o seu corpo. A seguir, ele se vestia com vestes judaicas completa antes de se sentar à sua mesa. Durante a escrita, se chegasse ao nome hebraico de Deus, ele não podia começar a escrever o nome com uma pena recentemente mergulhada na tinta, temendo que ele manchasse a página. Depois de começar a escrever o nome de Deus, ele não podia parar nem se permitir nenhuma distração. Mesmo que um rei entrasse na sala, o escriba era obrigado a continuar sem interrupções até que terminasse de escrever o santo nome do único Deus verdadeiro. As diretrizes massoréticas para a cópia do manuscrito também exigiam o seguinte: o pergaminho
devia ser escrito sobre a pele de um animal limpo. Cada pele deveria conter um número específico de colunas, que deveriam ser iguais por todo o livro. O comprimento de cada coluna não devia ser inferior a 48 linhas, nem superior a 60. A largura da coluna devia ser exatamente de 30 letras. A medida de um fio devia aparecer entre cada consoante. A largura de 9 consoantes tinha de ser inserida entre a cada seção. Um espaço de cada 3 linhas tinha de aparecer entre cada livro. O 5º livro de Moisés, Deuteronômio, tinha de ser concluído com uma linha completa exatamente. Nada, nem mesmo a palavra mais curta, podia ser copiada de memória. Ela tinha de ser copiada letra a letra. O escriba devia contar o número de vezes que cada letra do alfabeto aparecia em cada livro e comparar esse número com o original. Caso se descobrisse que o manuscrito continha um erro, ainda que um só, era descartado. O trabalho desses copistas era feito de forma séria e, por isso, o argumento de que os textos passados entre as gerações de copistas sofreram modificações geralmente é trazido por pessoas que desconhecem os processos de confecções de cópias dos textos antigos, ou que partem do pressuposto de que qualquer variação passível de ser trazida nos textos que temos em mãos é fruto de um erro. Segundo tópico: a fé cristã e os valores absolutos. O pensamento dos nossos dias tende a não aceitar que a humanidade deva conviver com pensamentos tidos por absolutos. Isso significa que, a título de exemplo, não poderíamos crer nas verdades das Escrituras como sendo verdades para todas as pessoas, e sim só para os que acreditam em Jesus. Mas diante de Deus, nossas ações são vistas pela ótica das Escrituras como ações que são classificadas em certas ou erradas aos olhos de Deus. Primeiro subtópico: a ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomamos decisões que causarão impacto em nosso futuro ou nas nossas relações sociais e na relação com Deus. Somos forçados a avaliar, com base nos resultados obtidos, se o que fizermos certo ou errado. No que fizemos certo ou errado. Essas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma. Com base na ética, uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento, este pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura de quem praticou o ato ou da pessoa que está analisando o fato consumado. Conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral, ou seja, sem a capacidade de entender que suas ações são carregadas de sentido e de ser julgada pelo que faz. Com o passar do tempo, essa criança terá seu comportamento considerado moral ou imoral. Dessa forma, à medida que uma criança se desenvolve, suas atitudes vão se moldando às orientações e ensinos familiares e à cultura adquirida na escola ou fora dela. Tudo que ela fará será visto dessa forma com o passar do tempo. Se ela, ao se tornar um adulto, decidir praticar coisas ruins, independentemente de ter sido ou não ensinada sobre esses valores, será tida pela perspectiva ética como uma pessoa imoral
por praticar atos que firam a moralidade aceita. Se pratica coisas que venham a ser exageradas como lícitas, então certamente ela será tida como uma pessoa cuja moral é aceita pelo seu grupo. Enquanto a maioria das religiões não procura avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados e a consequência deles para a eternidade, o cristianismo ensina que quando uma pessoa erra, praticando algo que Deus condena, tal ato é chamado de pecado, uma ofensa direta contra Deus. Isaías comenta que: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Para Deus, o pecado é algo muito sério. Segundo subtópico, a necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é certo o certo aos olhos de Deus, independentemente da cultura em que o leitor das Escrituras se encontre. Por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata do que é certo e do que é errado, porque, no final das contas, isso é bem mais do que classificar o comportamento. Definir o que é certo e o que é errado diante de Deus vai determinar nossas ações nessa vida e a recompensa delas na eternidade. Nada do que fazemos fica sem uma retribuição, seja nesta vida, seja na vida após a morte. Terceiro subtópico: certo e errado. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor, de que não há um padrão de certo e de errado no que tange ao comportamento humano, a Bíblia aponta que, aos olhos de Deus, há sim o certo e o errado, e tal orientação se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade de Deus, e o errado é cometer pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrários a Deus e sua lei, atraindo para nós mesmos o juízo divino. Tal postura de considerar o errado como certo já era vista nos dias do profeta Isaías, e Deus adverte ao seu próprio povo sobre esse tipo de atitude. Para que não houvesse dúvidas sobre a questão do comportamento dos hebreus nos dias de Isaías, Deus não somente fala sobre o bem e o mal, porque podem parecer conceitos mais filosóficos, mas ele exemplifica com algo básico: luz e trevas. Os hebreus sabiam a diferença entre um ambiente escuro e um ambiente iluminado, e isso não poderia ser mudado. A luz não se confunde com as trevas. Deus, em seu ensinamento, mostra mais dois elementos que eram antagônicos: o doce e o amargo. A título de exemplo, o mel jamais poderá ser amargo, e uma folha de boldo jamais poderá ter um sabor doce. Mas os que desobedeciam a Deus insistiam em trazer pensamentos que tentavam modificar o certo e o errado para darem continuidade aos seus pecados. Quarto subtópico: por que definir o que é certo e o que é errado por que definir o que é certo e o que é errado é importante? A mente humana foi elaborada por Deus para tomar decisões. Existem até mesmo técnicas que são utilizadas para que uma pessoa tome decisões mais acertadas, chamadas de processo decisório.
em que se busca analisar o cenário em que se está, que opções estão presentes e que escolha vai causar menos problemas ou vai trazer mais índices de acerto em determinadas circunstâncias. Certamente não é um estudo cuja exatidão seja matemática, pois se tratando de pessoas, e se for o caso de uma atividade empresarial, muitos outros fatores podem influenciar no resultado de uma decisão tomada. Nem sempre é possível tomar todas as decisões certas. Mesmo assim, este é o recurso disponível para a tomada de decisões. Quando se trata de algumas situações, ninguém questiona a existência de um absoluto em relação ao que podemos considerar certo ou errado. Se uma pessoa cai em queda livre de uma altura de 200 metros, certamente sofrerá com o impacto da lei da gravidade e dificilmente poderá sobreviver desse evento. E isso nos parece bem absoluto. Se uma pessoa matriculada em um curso cujo processo de avaliação vai mensurar o conhecimento por meio de notas advindas de provas, decide ignorar todas as avaliações e se concentra somente na última prova, com certeza não vai se sair bem no computo geral e será reprovada em todo o curso, pois não conseguiu nem estudar, nem pontuar devidamente conforme as regras pré-estabelecidas pela instituição de ensino. Isso também nos parece bem absoluto. Se o comandante de um navio decide navegar por águas próximas do litoral, conhecidas pela quantidade de rochas submersas existentes, e nessa proximidade bater em alguma delas, com certeza será responsabilizado pelos danos que fez ao navio. Isso também nos parece bem absoluto e inquestionável, pois tal pessoa está se arriscando a infringir regras de navegação que foram criadas para manter a embarcação, os tripulantes, a carga ou passageiros e o meio ambiente seguros. Nessas três hipóteses apresentadas, ninguém questiona que a existência de parâmetros específicos para tais cenários não pode ser ignoradas. Definir o que é certo e errado, portanto, faz a diferença, independentemente da opinião das pessoas. Entretanto, quando se trata de questões relacionadas à espiritualidade, a maioria das pessoas entende que não existem caminhos exclusivos que conduzam a pessoa a Deus. Para tais indivíduos, o ditado "todos os caminhos levam a Deus" é aceito como uma premissa para que se rejeite o Evangelho e Jesus como sendo o único caminho para se chegar até Deus. Segundo tópico: a mensagem do cristianismo para os nossos dias. Primeiro subtópico: o cristianismo tem uma mensagem de esperança. Disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. Mais do que dizer onde Deus está, a resposta mais acertada é mostrar que, apesar das coisas ruins que acontecem no mundo em que vivemos, como guerras, doenças, terremotos e fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus têm a esperança que vai além do pensamento humano. A fé cristã não é uma crença que traz somente advertências às pessoas para que ouçam a sua mensagem. Ela nos apresenta o caminho traçado por Deus para que tenhamos a certeza de que o futuro não se resume ao que os nossos olhos conseguem enxergar. Numa era em que as pessoas tendem a ser refratárias a más notícias, a Bíblia Sagrada não se furta ao ato de comunicar ao homem a sua real situação, que é pecador, que precisa se arrepender de seus pecados,
mas que, apesar dessa situação, Deus proveu a salvação de que ele necessita. Portanto, há esperança em Deus para a humanidade. Segundo subtópico: a salvação de Deus é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus proveu a salvação para todos por meio também de um homem. A salvação oferecida por Deus cumpriu de forma sobrenatural as regras deste mundo. Jesus nasceu, cresceu, foi cheio do Espírito, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou e comissionou seus discípulos a que transmitissem a sua mensagem às gerações que se seguiram ou seguiriam. E em sua palavra, Deus destaca que a graça se manifestou a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, que é ofertada a toda a humanidade. Ninguém, por mais pecador que seja, está fora do alcance desta graça divina, mas é preciso que tal pessoa se arrependa de seus pecados. Terceiro subtópico: o rei está voltando. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposto por Deus. Diferente de reis apontados na história, que se corrompiam e deixavam de praticar a justiça, prejudicando a si e aos seus governados e promovendo guerras, o reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina. Não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo reinará por todo o sempre. Nenhuma injustiça será feita. Não teremos corrupção nem morte, nem outras coisas más com as quais precisamos conviver neste mundo. Ainda que não consigamos desfrutar de tal dia em nossa existência terrena, pela fé, cremos que este dia chegará e que todos os que se entregaram a Jesus e fizeram dele o seu rei e senhor, estarão com ele no dia do seu triunfo. Quarto subtópico: existe uma intolerância para com a fé cristã? Em uma era como a nossa, em que as opiniões tendem a ter mais peso do que a verdade real, é comum que percebamos um nível de intolerância para com qualquer pensamento que se declare único, real, absoluto ou exclusivista. O príncipe desse século tem conduzido milhões de pessoas a crer que não existe uma verdade considerada absoluta, ou seja, que sirva para todas as pessoas em todas as culturas. Junto com esse pensamento, vem a intolerância, tão requerida por alguns grupos e tão rejeitadas por essas pessoas quando são confrontadas em seus discursos. Erwin Lutzer discorre sobre o sentido da intolerância em nossos dias dessa forma: permita-me deixar claro que a tolerância pode ser definida de duas maneiras legítimas. A tolerância geral é o direito que cada um tem de acreditar em qualquer crença, ou em nenhuma, que se queira acreditar. Tal tolerância é muito importante em nossa sociedade, e nós, como cristãos, devemos manter nossa convicção de que ninguém jamais deve ser coagido a crer no que cremos. A liberdade religiosa não só deve ser mantida nas democracias ocidentais, mas também promovidas em outros países. Segundo, existe a tolerância social, ou compromisso de respeitar todas as pessoas, mesmo que discordemos frontalmente de sua religião e ideias. Quando nos envolvemos com outras religiões e questões morais na feira ideológica,
deve ser com cortesia e bondade. Temos de viver em paz com todos os indivíduos, mesmo com os de convicções divergentes ou com os que não têm nenhuma crença. Mas a tolerância da qual falo, se preferir, nosso ícone nacional, é algo bastante diferente. Trata-se de uma tolerância desprovida de crítica que evita o debate enérgico na busca da verdade. Essa nova tolerância insiste que não temos direito de discordar de uma agenda social liberal. Não devemos defender nossas perspectivas de moralidade, religião e respeito pela vida humana. Essa tolerância respeita ideias absurdas, mas castiga qualquer um que acredite em absolutos ou que reivindique ter descoberto alguma verdade. Conclusão. Concluímos que, obscurecidos pelo pecado, o homem tende a realmente rejeitar a Deus e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas tais ações não irão mudar o que a palavra de Deus nos diz acerca do destino eterno de que quem aceita ou rejeita a Jesus. A mensagem da Bíblia permanece sendo uma referência para os nossos dias, pois foi Deus que a inspirou e se responsabiliza pela sua veracidade. A salvação oferecida por Deus é tão anunciada pelos cristãos, é para todas as pessoas que recebam pela fé o sacrifício feito por Jesus na cruz. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Então, meus irmãos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 1, que trouxe o título A Realidade da Fé Cristã. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 2, que vai estar trazendo o título A Realidade do Deus da Bíblia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.